Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de criação de logotipo da GT Coriarte. Eu sou o Thiago e na aula de hoje nós vamos falar sobre proporção no logotipo. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clique aqui no botão para se inscrever e se você gostar do vídeo, deixe também o seu like. Bom, e começando aqui a nossa aula falando sobre proporção, a proporção é muito importante para a criação do logotipo. Na proporção, a gente vai definir aí as medidas, a proporção entre os elementos e isso aí pode impactar muito e muito no logotipo. Bom, eu vou começar falando aqui sobre a proporção áurea. Eu deixei aqui esta janela aqui do Corel com este documento em branco, para que a gente possa visualizar aqui e criar aqui na prática, para que eu te mostre aqui como você pode fazer. Bom, a proporção áurea é uma constante encontrada na natureza, de acordo aí com muitos estudos, e ela é muito utilizada aí para deixar aí proporções aí com uma boa estética, né? Uma boa aparência aí, deixando os designs mais eficientes e mais atrativos. E esta constante ela é representada pelo número 1,618 e a gente pode utilizar ela para a criação dos logotipos, para que a gente possa ter aí logotipos mais eficientes aí. Não significa que se você criar um logotipo sem a proporção áurea, que ele vai ficar ruim, mas você pode utilizá-la para que você tenha aí uma referência, uma base aí para a criação dos logotipos e isso é muito legal aí para você utilizar aí nos logotipos. Bom, como a gente pode fazer aqui esta proporção áurea? Eu vou começar aqui criando aqui um retângulo. O retângulo ele pode ser de qualquer tamanho, porque também a gente vai referir à proporção e não exatamente ao tamanho. Então eu vou colocar aqui um tamanho para que a gente possa entender. Eu vou colocar aqui 50 por 50. E agora eu vou duplicar aqui, pressionando aqui o mais. Vou arrastar aqui e deixar aqui ao outro lado. E aqui nós vamos ter dois retângulos aqui de 50. Agora eu vou criar aqui um outro retângulo nesta parte aqui. Vou pressionar o mais para duplicar este que já está criado. E este outro aqui eu vou colocar aqui com o dobro, 100 e 100. Pronto. Então aqui eu tenho agora este quadrado que se encaixa aqui perfeitamente. Agora eu vou duplicar este quadrado e vou colocar aqui nesta mesma medida. Então desta forma aqui a gente obtém esta proporção áurea. Desta forma. Vou encaixar aqui ao lado. E desta forma a gente vai duplicando e a gente vai encaixando aqui nesta parte. Então ele vai ficar desta forma aqui. E desta forma a gente pode criar aqui também círculos, caso a gente precise criar círculos e utilizar as proporções aqui destes quadrados aqui, ou criando aqui também círculos da mesma forma. Então a sequência começa desta forma. Então os dois primeiros iguais, depois um com o dobro da proporção e os outros vão se encaixar aqui, cada um, basta você ir encaixando aqui ao redor e dobrando aqui e aumentando aqui, né, as proporções. Então dessa forma você encontra aqui as proporções. Eu queria deixar aqui um exemplo aqui do símbolo da GT Coriarte que eu criei aqui utilizando a proporção áurea. Foi exatamente isso que eu fiz aqui. Eu criei os quadrados aqui desta forma, depois eu criei os círculos aqui dentro dos quadrados. Você pode também criar já direto, não tem problema. E depois, repare que eu utilizei estas proporções para criar aqui tanto o símbolo, quanto aqui também encaixar aqui os textos com o logotipo aqui, com o símbolo aqui do logotipo. Então aqui eu vou aproximar aqui um pouco para que vocês possam ver. Então repare como foi criado. Criei exatamente daquela forma que eu falei, fui aumentando. E aí peguei esses círculos aqui e utilizei para colocar aqui, para colocar as cores exatamente aqui nestas posições. E também outro detalhe aqui também, que este círculo aqui de dentro e este círculo aqui de fora também estão com esta proporção. Repare aqui nos tracejados aqui, que eu deixei desta forma aqui a proporção aqui do círculo de dentro e do círculo de fora. E aqui embaixo também, esta parte também se encaixa aqui nesta proporção. E aí também, quando eu coloquei aqui os textos, eu também coloquei com estas proporções aqui, para que ele se encaixasse aqui desta forma. E dessa forma você pode utilizar aí de várias formas, né, para você encaixar aí. Lembrando que, como eu disse, não significa que se você não colocar, que não vai ficar legal. E também, mesmo que você coloque a proporção áurea, dependendo se você utilizar, por exemplo, uma fonte muito pequena, ela não vai ser
visualizada, dependendo aí do tamanho que você colocar. Então, você precisa aí encaixar aí de forma que fique funcional também, para que seja bem visualizado aí também. Outra dica é que você faça também alguns testes de impressão, como eu já falei anteriormente aqui no curso, para que você veja aí as várias aplicações, se está bem visível, e você pode também, né, pedir opinião aí também para amigos, colegas de trabalho aí, para visualizar, né, e ver o que eles acham também. É sempre bom aí pegar feedback da maior quantidade de pessoas possível aí, para que você tenha aí bastante ideia aí de como está ficando aí e como o pessoal está visualizando aí o seu logotipo também. Aqui, voltando aqui no logotipo do curso, eu não fiz desta forma aqui como o logotipo da GT Coriart, mas aqui eu queria falar sobre outra questão de proporção, que seria em relação aqui ao logotipo, aqui, ao símbolo, e em relação aqui ao texto, né? Uma das formas que você pode utilizar, claro que existem aí várias formas, né? Mas uma das formas aí que eu estudei, que pode ser feita aí para obter aí uma boa proporção aqui em relação ao texto e o símbolo, seria fazendo aqui o símbolo 3 vezes maior do que a altura aqui da fonte. Então foi exatamente o que eu fiz aqui neste símbolo. Então aqui, se a gente pegar, eu vou pegar aqui um retângulo, vou criar aqui mais ou menos para a gente visualizar aqui a altura do texto. Então este símbolo aqui, se a gente visualizar aqui, vou duplicar, a gente vai ver aqui que este símbolo aqui está 3 vezes aqui a altura do texto. E esta é uma das formas que a gente pode utilizar. Claro que depende aí de cada símbolo, de cada logotipo, de como é a aplicação, do tamanho do texto, né? Então vai depender aí de muitos fatores, mas esta é uma das opções que você pode utilizar aí para deixar uma proporção legal. Mas como eu falei também, sempre fazendo os testes e observando aí cada aplicação, né? Cada contexto aí para visualizar se está tudo adequado aí e se encaixando de acordo com o seu projeto, tá bom? Bom, e esta foi a nossa aula de hoje sobre proporção. Espero que este conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu like e eu espero você na próxima aula.